A maioria das águas-vivas é mais um incômodo irritante do que qualquer outra coisa. Eles tendem a se aglomerar e atrapalhar quando você mergulhando e, fora a picada dolorosa ocasional, não são muito incômodos. Algumas picadas de água-viva são insuportáveis, mas não resultam em morte. Isso não é verdade para a água-viva australiana, Chironecus fleckeri, que é frequentemente citada como o animal marinho mais venenoso. Centopeia gigante da Amazônia é uma das maiores centopeias do planeta, atingindo 30 centímetros de comprimento. Eles podem ser encontrados em toda a América do Sul e no Caribe, onde gosta de comer outros grandes artrópodes, anfíbios, répteis, pássaros e pequenos mamíferos. Essas centopeias são verdadeiros carnívoros. Não tem problema em dominar outros insetos relativamente grandes, aranhas, escorpiões, lagartos, sapos, morcegos, ratos e pássaros. Embora possam parecer interessantes, eles nunca devem ser manuseados. Eles possuem um veneno particularmente desagradável que não se importam em compartilhar com o mundo. Deathstalker escorpião, conhecido como escorpião perseguidor da morte. Os escorpiões são sempre um tanto perigosos para os humanos, já que suas picadas costumam ser muito dolorosas. Ainda assim, eles não são normalmente mortais, mas isso não quer dizer que não existam alguns capazes de matar uma pessoa. O mais mortal conhecido é o escorpião Deathstalker, que mede cerca de 3 a 4 polegadas. Eles são encontrados em todo o norte da África e Oriente Médio, onde são bem conhecidos pelo perigo que representam. Seu veneno é uma mistura desagradável de neurotoxinas que carregam uma dose letal baixa. Inclui clorotoxina, caribidotoxina, cilatoxina e 3 tipos de agitoxinas, que bloqueiam canais específicos do sistema nervoso. Embora o envenenamento de um adulto normalmente não resulte em morte, os jovens, os enfermos e os idosos estão todos em risco. A maioria das picadas resulta em anafilaxia, que pode ser seguida por pancreatite. Existe um antiveneno, mas geralmente é necessário em grandes doses para conter os efeitos do veneno do perseguidor da morte. O polvo de anel azul. A maioria das pessoas não pensa em um polvo como uma criatura venenosa, pois o foco importante geralmente está em suas 8 patas. Existem vários polvos venenosos, e o mais mortal é, de longe, o polvo de anéis azuis. Existem 4 espécies e cada uma delas pode ser mortal para os humanos. Os polvos com anéis azuis são pequenos em comparação com outras espécies, pois a maioria mede entre 6 e 10 centímetros. Eles recebem esse nome graças aos anéis azuis brilhantes encontrados por todo o corpo, e podem ser encontrados em poças de maré e recifes de coral nos oceanos Pacífico e Índico. Um polvo de anéis azuis é normalmente dócil com os humanos, o que pode ser um problema. Isso leva pessoas desavisadas a pegá-los para admirar sua coloração única, mas isso é um erro. Os pequenos polvos são alguns dos animais marinhos mais venenosos do mundo, e seu veneno não é brincadeira. O sapo Golden Poison Dart, conhecido como sapo dourado, é o animal mais venenoso do mundo. A palavra-chave é que é venenoso, pois não possui veneno próprio. Ainda assim, um único sapo tem veneno suficiente segregado de sua pele para matar 22 mil ratos. Seu nome é derivado do choco emberá, que usava sapos para envenenar seus dardos usados na caça. Essas rãs minúsculas crescem até no máximo 2 polegadas, o que as torna particularmente pequenas. Eles são valorizados por sua coloração, que é indiscutivelmente muito bonita. Ainda assim, lidar com um é uma péssima ideia caso você os encontre em seu habitat nativo das florestas da costa do Pacífico da Colômbia. Sua pele é densamente revestida por uma toxina alcaloide, que faz com que os nervos da vítima parem de transmitir impulsos. Isso leva à insuficiência cardíaca e um único sapo contém toxinas suficientes para matar entre 10 a 20 pessoas. A lagarta gigante da mariposa do bicho da seda é uma espécie de mariposa saturniana encontrada na América do Sul. Eles são relativamente pequenos, medindo apenas cerca de 5,5 centímetros de comprimento. De acordo com Guinness World Records, eles compensam seu tamanho sendo a lagarta mais venenosa do mundo. A maioria das pessoas não vê as lagartas como uma ameaça, mas se algum dia você se encontrar em um caminho com uma dessas, não chegue perto dela. Eles têm um veneno tóxico capaz de causar coagulação intravascular disseminada e coagulopatia consumptiva. Essa é uma maneira elegante de dizer que faz com que o sangue coagule por todo o corpo. Quando isso acontece,
A síndrome hemorrágica e a morte não ficam muito atrás. Esses carinhas não mordem suas vítimas para injetar veneno. Em vez disso, suas cerdas ocas, que se encontram por todo o corpo, contêm e injetam o veneno no pobre tolo que as toca. Conhecida pelo nome comum de aranha-teia de funil, várias espécies de aranhas são capazes de matar pessoas, o que é um dos motivos pelos quais a aracnofobia é tal prevalente. Ainda assim, a grande maioria só poderia machucar uma mosca, afinal, o veneno de uma aranha é desperdiçado em um humano, já que não somos suas presas habituais. Mesmo assim, algumas aranhas podem matar, e a Sydney Funnel Web Spider é uma das mais mortíferas. Elas só podem ser encontradas em um raio de 100 km de Sydney, Austrália, e são as aranhas mais venenosas do mundo, em relação à sua toxicidade para os humanos. Eles não são as maiores aranhas do mundo, com o comprimento do corpo da maioria dos exemplos variando de 0,4 a 2 polegadas, 1 a 5 centímetros. Eles têm presas grandes e de aparência desagradável, que usam para injetar toda a sua reserva de veneno em suas vítimas. O veneno contém um composto chamado atracotoxina, que inibe o sistema nervoso dos primatas. Isso pode levar à morte em apenas 15 minutos se não for tratado com antiveneno. Uma mordida totalmente envenenada. Os caracóis como o caracol mortal, são comuns em todo o mundo e, devido às suas conchas coloridas, são muito apreciados pelos colecionadores de conchas. É sempre melhor coletar as conchas muito depois da morte do caracol, porque muitas das mais de 600 espécies são extremamente venenosas. O mais perigoso de todos é o cone geográfico encontrado nos recifes de coral do Indo-Pacífico tropical. Apesar de ser um pequeno caracol que cresce entre 4 e 6 polegadas, caça peixes ativamente. Ele faz isso disparando um dente semelhante a um arpão que libera um poderoso veneno. O veneno desses carinhas acumula uma pancada forte, e não há nenhum antiveneno para tratar as pessoas depois de serem atingidas por ele. A única coisa que os profissionais médicos podem fazer é tentar manter uma pessoa viva por tempo suficiente para que as toxinas desapareçam. Os dragões do mar azul são uma espécie de lesma marinha conhecida por sua forma bonita e única, que lembra um dragão. Eles medem apenas cerca de 1,2 polegadas e podem ser encontrados em todos os oceanos do mundo, mas se você vir um, evite-o a todo custo. Essas criaturas podem ser bonitas de se olhar, mas são incrivelmente perigosas e estão mais do que dispostas a picar quem as pega. Sua dieta consiste em outros animais peçonhentos, especificamente as partes de animais que contêm veneno. Uma das suas refeições preferidas são os nematocistos do mano-guerra português. Quando um animal não come nada além de veneno, eles tendem a incorporar o que comem em sua própria picada nojenta. Quando eles picam alguém, pode ser doloroso. Ele causará todos os tipos de problemas, incluindo dor, vômito e dermatite de contato alérgica aguda. Normalmente, lidar com um desses animais não mata uma pessoa. Dito isso, existe o risco de uma reação alérgica grave, resultando em morte se não tratada. O malukindji ou matador de reis é uma espécie de água-viva araucandji que é minúsculo em comparação com animais maiores, como a água-viva box australiana. Mkindji mede comparativamente 1 polegada e é totalmente transparente, tornando-os difíceis de detectar. Eles compensam seu pequeno tamanho carregando um veneno particularmente desagradável, que pode levar à síndrome de Irukandji. Se acometida pela síndrome, a maioria dos adultos pode esperar sentir dor intensa, pressão alta e vômitos. Embora a morte seja rara, ela pode ocorrer,